Gente, oi para todo mundo, né? E como eu tinha dito, tá aqui nossa videoaula, certo? Eu vou começar falando sobre a estrutura atômica, certo? A gente viu, depois da história dos modelos atômicos, que os átomos, na realidade, não são a menor parte da matéria, né? Que existem partículas menores do que o átomo, que são as partículas subatômicas, tá? Aí a gente viu que o átomo é composto basicamente por três partículas subatômicas, que são os prótons, elétrons e nêutrons, tá? E que essas partículas têm algumas características. Em relação à carga, a gente tem que o próton é uma partícula de carga positiva, o elétron uma partícula de carga negativa e que o nêutron é uma partícula que não tem carga, certo? E em relação à massa, a gente viu que o próton tem uma massa de 1 U, que é uma unidade de massa atômica, que a massa do elétron ela é uma massa muito pequena em relação à massa do próton e do nêutron, por isso que a gente considera ela como sendo aproximadamente zero, e a massa do nêutron é equivalente à massa do próton, certo? Então, como a gente tinha visto na aula, em relação à carga do átomo, as partículas que vão influenciar na carga são os prótons e os elétrons. E o nêutron não vai influenciar na carga. Já as partículas que vão influenciar na massa do átomo são os prótons e os nêutrons, né? Porque como a massa do elétron é desprezível, a gente não vai considerar, certo? Então, como é que essas partículas estão organizadas no átomo, né? Bom, de acordo com o Rutherford, né, como a gente viu, o átomo está dividido em duas regiões distintas, que é núcleo e eletrosfera, certo? No núcleo a gente tem prótons e nêutrons, certo? Aqui dentro. E ao redor desse núcleo, orbitando, né? Girando ao redor desse núcleo, a gente tem os elétrons, certo? Aqui, na realidade, eu fiz uma representação da eletrosfera em camadas, que é a representação de Bohr, que a gente vai ver mais adiante, tá certo? Mas quem definiu, né, essas duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera, foi Rutherford. E aí depois Bohr dividiu a eletrosfera em níveis de energia, mas a gente vai ver mais adiante. Bom, o número atômico, que a gente representa com a letra Z, é igual ao número de prótons que um átomo tem no núcleo, certo? Então a gente pode considerar que P é igual a Z. Uma outra coisa importante em relação ao número atômico é que ele identifica o átomo, certo? De acordo com Dalton, né, o primeiro modelo atômico, a gente dizia que o que diferenciava um elemento químico do outro era a massa, né? Só que atualmente não é a massa que diferencia um elemento químico do outro. O que diferencia um elemento químico do outro é o número atômico, tá? Vou até escrever aqui. Diferencia um elemento do outro, certo? Então, atualmente, o que vai determinar qual é o elemento químico do átomo, o que vai diferenciar um elemento do outro, é o seu número atômico e não a sua massa, como Dalton dizia, certo? Bom, como a gente tinha visto, a massa atômica, né, as partículas que influenciam na massa do átomo são os prótons e os nêutrons, né, porque a massa do elétron é desprezível. Então, a gente pode dizer que A, que é a letrinha que representa a massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Ou ainda, como o número de prótons é igual ao número atômico, quer dizer, eu posso dizer que a massa é igual a Z mais N, tá certo? E em relação à carga, a gente tinha visto o quê? Que as partículas que influenciam na carga são prótons e elétrons, certo? Então, sempre para saber a carga de um átomo, a gente vai observar o número de prótons e o número de elétrons, não vai olhar o número de nêutrons, certo? Então, um átomo neutro é um átomo que não tem carga. Não tem carga, certo? E para um átomo não ter carga, significa dizer que o número de cargas positivas, que são os prótons, é igual ao número de cargas negativas, certo? Que são os elétrons, né? Então, quando o número de cargas positivas forem iguais ao número de cargas negativas, esse átomo vai ter uma carga total igual a zero, ou seja, ele vai ser um átomo neutro, certo? Agora, quando o número de cargas positivas, que são os prótons, forem diferentes do número de cargas negativas, que são os elétrons, esse átomo vai ser um íon, tá? Que pode ser um íon positivo ou um íon negativo, tá? Depende da quantidade, né? Se ele tiver mais prótons do que elétrons, ou seja, ele vai ter um excesso de carga,
positiva, tá? Então, vai ser um íon positivo, que a gente vai chamar de cátion. E se ele tiver um excesso de carga negativa, ou seja, se o número de prótons for menor do que o número de elétrons, ele vai ter um excesso de carga negativa. Então, a gente vai chamar esse íon de ânion. Ok? É igual eu escrevi aqui, ó. O íon positivo é o cátion e o íon negativo é um ânion, certo? Bom, uma coisa que é importante a gente frisar é o seguinte, destacar, na verdade, é que um cátion ou um ânion, certo? Vão ser átomos que ou perderam elétrons ou ganhou elétrons, certo? Nunca a gente vai ter um cátion ou um ânion que ganhou prótons ou perdeu prótons, certo? Então, tudo vai girar em torno dos elétrons, certo? Então, como o elétron é uma carga negativa, um cátion, que é um átomo que tem um excesso de carga positiva, vai ser um átomo que perdeu elétrons, certo? Porque ele perdeu carga negativa. Então, ele fica com excesso de prótons. E um ânion vai ser um átomo que ganhou elétrons. Então, logo ele vai ficar com excesso de carga negativa, certo? Uma coisa importante também da gente falar é da representação, né? Bom, a representação de um átomo, tá? Vai ser mais ou menos dessa forma aqui. A gente vai ter sempre o símbolo do elemento, tá? Que depende, né? Depende do número atômico, certo? E uma coisa importante dizer também é o seguinte, é que sempre que você tiver um elemento químico que tenha duas letrinhas, certo? A primeira é maiúscula e a segunda sempre vai ser minúscula, tá certo? Bom, aí aqui embaixo, né, nesse lado aqui, você vai ter o número atômico desse elemento, certo? Indicado. E em cima, você vai ter a sua massa, tá? E no lado direito superior, você vai ter o excesso de carga daquele átomo, se ele tiver, certo? Se ele não tiver excesso de carga, aqui simplesmente não vai ter nada, tá certo? Significa dizer que ele é um átomo neutro, ou seja, ele não tem carga, certo? Ele não tem excesso de carga, tá? Então, notem que nessa representação aqui, a gente tem o número de prótons explícito, né? Que é igual ao número atômico, então o número de prótons desse átomo seria igual a 11, certo? A gente tem o número de nêutrons e o número de elétrons também aqui, só que eles não estão explícitos, né? Diretamente aqui, mas tem como a gente descobrir, tá? Primeiro, como a massa é igual a prótons mais nêutrons, certo? Então, como é que eu faço para descobrir, por exemplo, o número de nêutrons, tá? Eu tenho uma massa, que é 23, e tenho o número de prótons, que é 11, tá? Então, para descobrir, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Para descobrir o número de nêutrons, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o número de prótons subtraindo aqui com a massa. Então, vai ficar aqui a massa menos o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Nesse caso aqui, eu vou ter a massa 23 menos 11, né? É igual a N. Essa continha aqui vai dar 12, é igual a N. Então, eu posso dizer que N aqui é igual a 12, tá? Então, sempre quando você quiser descobrir o número de nêutrons, você vai fazer o quê? Subtrair o número da massa com o número de prótons, né? Que é igual ao número atômico, tá? Em relação ao número de elétrons, o que é que eu já fazer? Bom, se esse átomo não tiver excesso de carga, significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Então, se aqui não tivesse nada, por exemplo, se aqui não tivesse esse mais, aqui essa carga positiva, se ele tem 11 prótons, ele teria também 11 elétrons. Mas como aqui tem um excesso de carga positiva, tá? O que é que acontece? Lembra que eu falei que um íon positivo, ou seja, um cátion, é um átomo que perdeu elétrons, tá? Então, se esse átomo aqui tem um excesso de carga positiva, significa dizer que ele perdeu um elétron, tá? Então, se ele fosse neutro, ele teria 11 prótons e 11 elétrons, certo? Só que quer dizer que ele tem uma carga positiva a mais, tá? Ele tem um próton sobrando. Ele perdeu um elétron, certo? Então, se ele tinha, quando neutro, 11 elétrons e ele perdeu um elétron, significa dizer que agora ele tem 10 elétrons, certo? 10 elétrons, tá? Vocês podem pensar também matematicamente, né? Ele tem 11 cargas positivas, certo? E 10 cargas negativas. Essa continha daria quanto? Mais um, tá? Que é o excesso de carga que ele tem, tá certo?
Bom, aqui a gente tem outro exemplo. A gente tem o elemento cloro, tá? Nesse caso aqui a gente tem um ânion, né? Porque ele tem um excesso de carga negativa, tá? O número de prótons é esse número aqui de baixo, como a gente tinha visto. Então, ele tem 17 prótons. O número de nêutrons a gente vai subtrair a massa do número de prótons. Então, vai ficar 35 menos 17, certo? Então, a gente tem aqui 18 nêutrons, certo? E a gente vai ter aqui o número de elétrons, né? O número de elétrons vai ficar que, como ele tem 17 prótons e tem um elétron a mais, significa dizer que ele ganhou um elétron. Como aqui é menos 1, tá? Significa dizer que ele ganhou um elétron. Então, ele tem ele tem 18 elétrons, tá? Por que ele tem 18 elétrons? Porque ele tem 17 cargas positivas e tem uma carga negativa a mais, tá? Então, significa dizer que ele tem 18 cargas negativas, tá? Então, ele tem um elétron a mais, então ele tem um excesso de carga negativa, certo? Se aqui fosse menos 2, por exemplo, aqui seria 19, tá? Se fosse menos 3, 20, ok? E assim por diante, certo? Então, quando ele tem um excesso de carga negativa, significa dizer que ele tem elétrons a mais. E quando ele tem um excesso de carga positiva, ele tem elétrons a menos, certo? Por isso que aqui, ó, o número atômico era 11 e o número de prótons é 1 a menos, 10. Se fosse mais 2, seria 9, né? 2 a menos, tá? E assim por diante, mesmo raciocínio. E aqui, como é negativo, tá? Ele tem um excesso de elétron. Então, ele tem um elétron a mais. Então, se ele tem 17 prótons, ele tem 18 elétrons, certo? Então, é isso, gente. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado.